Boa noite, pessoal, mais uma vez. A gente vai conversar hoje um pouquinho sobre limites. A gente vai olhar novamente o conceito, rapidamente, o conceito, como é que eu consigo calcular, e fazer alguns exercícios de limites. O conceito de limite é um conceito importante, porque a gente precisa desse conceito para introduzir o conceito de derivação, né? Que é uma ferramenta que a gente vai utilizar no decorrer do curso, né? A partir da próxima semana a gente já começa a trabalhar com derivadas, e é uma ferramenta muito importante de cálculo. Através da ferramenta de derivada, a gente consegue descrever melhor o comportamento das funções, a gente consegue otimizar problemas usando os conceitos que envolvem derivada, tá? Então, primeiro a gente passa por essa definição do conceito de limites. Entende qual a importância dele, usa o conceito de limite para analisar uma função no ponto de vista da questão da continuidade, e, por fim, a gente vai precisar usar o conceito para definir derivada, tá? Então, vou começar a compartilhar a tela, vou fazer umas construções com vocês aqui, do conceito, uma retomada do que seria o limite, como é que a gente faz para calcular um limite, e com isso a gente consegue fazer alguns exercícios. Deixa eu começar compartilhando a tela aqui com vocês. Então, vejam só. A gente tem aqui o conceito de limites. E, inicialmente, a gente podia pensar, como é que a gente define limites, né? Quando a gente está no dia a dia, quando a gente pensa no limite, a gente pensa em algo que a gente sente que a gente não consegue mais suportar. Então, normalmente a gente usa frases típicas como, eu estou no meu limite. Né? Então, o limite é esse quase estourar, quase não mais suportar, tá? Na matemática, a gente vai pensar no limite, essa aproximação que a gente vai fazer tão próxima de um determinado ponto, que a gente quase chega num determinado ponto, né? A gente faz a aproximação de um determinado ponto e quer observar qual é o impacto que isso traz para a função que a gente está analisando. Então, a gente usa uma notação resumida do nome do limite, a gente usa a notação lim, da função que a gente quer avaliar, f de x. E aqui embaixo desse símbolo, que representa o limite, a gente escreve em relação a quem a gente vai se aproximar, tá? Então, a gente usa essa notação, limite de f de x quando x tende a, essa forma que a gente lê a notação aqui de limite. Então, o que que significa? Eu quero observar qual é o comportamento da minha função, para onde ela está indo, para que valor ela está se aproximando, quando eu faço o x se aproximar do valor a. O valor a é um ponto onde eu quero estudar como é que está se comportando a minha função. Então, faço x chegar muito próximo de a e observo o que é que está acontecendo com a função f. Então, é isso que a gente executa quando está calculando um limite. Então, quão próximo a gente chega desse ponto A? O quão próximo a gente queira. Né? Então, a gente vai fazer com que o x se aproxime cada vez mais do ponto A. Então, imagine que você tem interesse em calcular um limite da função quando o x se aproxima do ponto 2. Então, como é que eu consigo dizer que um número está perto de 2? Então, se eu disser, ó, 1.9 está perto de 2, tá. Mas 1,99 está mais perto. 1,999 está mais perto ainda. Então, quanto mais eu me aproximo do ponto A, nesse caso que a gente está colocando aqui do exemplo, quanto mais eu me aproximo do ponto 2, mais eu vou ter a real dimensão para onde está indo a minha função f de x. Para que valor ela está se aproximando? De que valor ela está se aproximando? Tá? Então, eu consigo visualizar isso através do limite. Porém, o ponto A, que nesse exemplo que a gente está iniciando, eu estou dizendo que é o ponto 2, eu não consigo fazer essa aproximação apenas com valores menores. Eu posso fazer a aproximação com valores maiores.
Então, a gente pode pensar um número que é bem perto de 2, só que é um pouquinho maior do que 2. Por exemplo, 2,1 é um número que é perto de 2, porém é um pouquinho maior. Só que eu posso chegar mais perto de 2 com valores maiores. Se eu pegar 2,05, já é um número que está mais próximo de 2. E se eu pegar 2,001, eu estou mais próximo ainda. Então, a ideia do limite é chegar cada vez mais perto desse ponto A e observar para onde está indo a minha função. Com isso, a gente tem, na verdade, um conceito para definir essa aproximação com valores menores e com valores maiores, que são os conceitos de limites laterais. Então, para eu conseguir determinar quem é esse valor do limite, se ele existir, tá? A gente vai mostrar algumas situações que a gente não consegue dizer para onde a função está indo. Eu já comentei que a gente precisaria fazer essa aproximação do ponto A, tanto com valores menores como com valores maiores. Isso vai fazer com que eu tenha a necessidade de calcular o limite de f de x quando x se aproxima de A com valores menores. A forma da gente representar que a aproximação vai ser por valores menores é colocando um sinalzinho de menos aqui em cima do A, sobrescrito no A. E quando eu quero me aproximar do ponto A, só que com valores que são um pouquinho maiores, a forma da gente representar isso vai ser usando esse símbolo aqui em cima, de mais, esse sobrescrito, tá? Então, esse aqui é um limite lateral e esse é um outro limite lateral. E para que a gente consiga dizer quanto vale o limite da função, independente se eu estou me aproximando com valores menores ou maiores, eu vou ter que ter a condição de que esses dois limites laterais, eles existem e são iguais. Então, o limite de f de x, vamos só nomear aqui, que esses aqui são os limites laterais. Esse aqui é outro limite lateral. Aqui, se a gente... Faltou aqui mais um, né? Não apagando. Se a gente pensar aqui na reta real e colocar aqui o ponto A, quando eu estou me aproximando aqui, ó, com valores que são menores, né? Se eu pegar esse ponto A como referência, esses valores que são menores aqui, eles estão à esquerda de A. Se eu pegar esse ponto A como referência, se eu pego valores que estão aqui, ó, um pouquinho maiores do que A, eu estou me aproximando pela direita. Então, esse aqui vai ser o limite lateral à direita. E esse aqui é o limite lateral à esquerda. A direita e a esquerda do ponto A, tá? Então, o limite de f de x, quando x tende a A, vai existir, né? Se os limites, vamos escrever normalmente, se os limites laterais existem e são iguais. Veja, aqui é importante a gente dizer que ele tem que existir, tá? Então, se quando a gente está calculando esse limite, a gente acha uma indeterminação, que a gente vai mostrar alguns exemplos aqui, e essa indeterminação também aparece aqui, isso não significa que o limite existe, tá? Por quê? É necessário que cada um desses limites laterais exista. E o fato de existir é o resultado desse processo do limite vai ser igual a um bom valor. Então, aqui, ó, se eu disser limite de f de x quando x tende a valores menores, foi igual a um L1, e o limite de f de x quando x tende a valores maiores foi igual a L2, o limite de f de x quando x tende a, ou seja, independente do lado, ele só existe
se L1 for igual a L2. Os limites laterais existem e são iguais, tá? Esse L1 é um número, esse L2 é um número, e esses números precisam ser iguais. Então, vejam só, vamos ver como é que a gente executa, de fato, esse limite, tá? Então, imagine o seguinte, a gente tem aqui um exemplo, se eu quiser calcular o limite de f de x, quando x tende a 2, e a minha função f de x é a função x mais 3. Eu quero saber para onde vai esse limite, tá? Então, o conceito, a ideia é, eu vou pensar, né, em me aproximar do ponto 2 com valores menores e com valores maiores. Para a gente observar essa aproximação, a gente pode montar aqui uma tabela, onde a gente vai observar valores menores do que 2 e outros que são maiores, e vai observar para onde está indo a minha função f de x. Então, se eu pegar números perto de 2, porém menores, tá? Então, aqui eu vou fazer x se aproximar de 2 com valores menores. Então, aqui eu vou fazer, ó, um número perto de 2, porém menor, 1,9. Depois, 1,99 e 1,999. Então, se a gente pegar aqui, ó, quem vai ser minha função f de x? Eu vou pegar esse valor do x, que é 1,9, e vou somar com 3. Então, vai ficar 1,9 mais 3. Isso aqui vai ser 4,9. Para cá, vou fazer 1,99 mais 3. Isso aqui vai dar 4,99. E, por fim, 1,999 mais 3. Isso aqui vai dar 4,999. O que a gente começa a observar? Cada vez que eu vou chegando mais perto de 2, a minha função vai chegando cada vez mais perto de 5. Então, eu posso anotar isso aqui, ó, que esse primeiro lado aqui está me fornecendo o limite de f de x quando x tende a 2 por valores menores. Isso aqui está me resultando 5. A gente vai fazer uma observação semelhante para o outro lado. Vou fazer x se aproximar de 2, porém com valores um pouquinho maiores. Então, 2,1 é um número perto. 2,01 é um número mais perto ainda. E ainda eu posso olhar 2,001. Para onde está indo a minha função f de x? Eu vou fazer 2,1 mais 3. Isso aqui vai ser 5,1. Para cá, 2,01 mais 3 vai ser 5,01. E aqui 2,001 mais 3 é igual a 5,001. Cada vez que eu vou chegando mais perto de 2, só agora com valor um pouquinho maior, a minha função vai chegando cada vez mais perto de 5. Então, aqui eu tenho que o limite lateral também, quando x se aproxima de valores maiores do que 2, isso também está indo para 5. Então, o que é que a gente observa? Esse limite lateral está indo para 5 e esse limite lateral também está indo para 5. Então, o que é que eu posso dizer? Que o limite da minha função como um todo, né? De f de x, quando x tende a 2 agora, independente do lado, tá? Porque eu já observei o limite lateral com valores menores e outro com valores maiores, o resultado disso aqui está indo para 5. Então, o limite da minha função existe, por quê? Porque os limites laterais existem e são iguais a 5. Ok? Isso a gente consegue fazer qualquer que seja a situação, né, da função, tá? Então, se a gente tiver uma função que tenha um quociente, a gente precisa ter atenção para que a gente não faça uma divisão por zero, tá? Então, a gente não vai, de fato, fazer uma divisão por zero quando a gente está calculando o limite. A gente vai fazer divisão por números que estão próximos ali do zero, mas não são exatamente igual a zero, tá? Então, vejam esse outro exemplo aqui. Se eu pensar na função deixa eu mudar aqui o documento. A função x quadrado mais 1. Então, eu quero encontrar quem é o limite de f de x
quando x tende a 1. Ou vamos pensar no zero, tá? Para a gente conseguir identificar que seria um número perto de zero, que seria um número menor que zero ou maior que zero. Vamos fazer x se aproximar de zero. Então, o limite de f de x quando x tende a zero, tá? Eu quero calcular o limite de x ao quadrado mais 1 quando x tende a zero. Quanto é esse limite? Então, antes da gente pensar em observar os limites laterais, a gente pode tentar localizar aqui o que são números perto de zero, tá? Eu estou com zero aqui. 1 aqui. Tá a direita, né, do zero. E aqui eu teria o menos 1 à esquerda. Tá? Então, se eu quiser números que estão pertinho aqui do zero com valores maiores, fica mais simples a gente conseguir visualizar. Porque o número que está um pouquinho mais do que zero, a gente podia pegar aqui o 0,5, mas mais perto a gente podia pegar o 0,1. Por exemplo, é um número que está bem perto do zero, porém é um pouquinho maior. Tá? Então, aqui no limite de f de x, quando x tende a zero com valores menores, eu poderia pensar, já aqui na minha tabela inicial, e olhar o número, por exemplo, o x sendo 0,1, que é um número perto de zero, porém um pouquinho maior. Depois, 0,01. E, por fim, 0,001. E vou observar para onde está indo a minha função. Então, vejam, o que é que eu tenho que fazer aqui? Olhar agora que a estrutura da minha função é diferente. Ela é x² mais 1. Então, vou pegar 0,1 ao quadrado. E depois vou somar mais 1. Se a gente fizer 0,1 ao quadrado, dá 0,01 mais 1. Então, dá 1,01. Depois, eu vou fazer 0,01 ao quadrado. Ao quadrado. Dá 0,001 mais 1. Então, aqui, ó, 0,01 ao quadrado mais 1. Isso aqui vai dar 1,301. E, por fim, se eu colocar 0,001 ao quadrado e adicionar uma unidade, isso aqui vai ser, deixa eu ver quantos zeros, 1, 2, 3, 4, 5 zeros depois da vírgula, 0,1, 2, 3, 4, 5, 1. O que está acontecendo aqui? Cada vez que eu chego mais perto do zero, porém com valores que são maiores, a minha função está se aproximando cada vez mais de 1. Só corrigir aqui, vou escrever um zero adicional aqui. A parte inteira é 1 aqui. Minha função está se aproximando cada vez mais de 1. Então, esse limite lateral está sendo igual a 1. Agora, o que é se aproximar de zero com valores que são menores do que zero, tá? Aí eu tenho que atentar. Se aqui é menos 1 e aqui é zero, o número que está mais perto aqui, ó, vai ser menos 0,5. E se eu quiser menor ainda, vai ficar menos 0,1. Então, se eu pegar aqui, vai ser um número bem pertinho de zero, porém negativo. Então, nesse caso aqui, para olhar a minha função, quando x tende a zero com valores menores, isso aqui vai ser observar quando x é menos 0,1, menos 0,01 e menos 0,001. De maneira semelhante, a gente vai substituir na expressão, vai ficar menos 0,1 ao quadrado mais 1, menos 0,01 ao quadrado mais 1, e aqui menos 0,001 ao quadrado mais 1. Como a função nessa parte aqui é quadrática, né? Menos 0,1 ao quadrado vai dar o mesmo valor que 0,1 ao quadrado. Se eu adicionar a unidade, isso aqui também vai ser 1,01. E aqui, 1,0001. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada vez que eu me aproximo
de 0, com valores menores, a minha função também está se aproximando de 1. Então, esse outro limite lateral também é igual a 1. Portanto, o limite de x² mais 1, quando x tende a 0, é igual a 1. Então, esse conceito a gente sempre vai aplicar. O conceito de limite está relacionado a essa aproximação que a gente faz cada vez mais intensa, né, em termos de x, para poder observar qual é o real comportamento da minha função f de x. Tá? O que acontece é, eu posso ter situações, tá, em que eu não vou ter necessariamente a necessidade de calcular um limite para uma função linear, como a gente fez no primeiro exemplo, ou uma função quadrática, como a gente fez aqui no exemplo. A gente pode ter, por exemplo, a necessidade de calcular o quociente de funções envolvendo um quociente, ou uma potência de maior grau, ou uma função exponencial. A forma da gente abordar é semelhante. A gente precisa observar quais são os limites laterais, e para observar esses limites laterais, a gente pode pensar em fazer essas tabelas, né, fazendo a aproximação dos valores de x e observando qual é o impacto que isso traz para a gente na função. Então, isso vai valer para qualquer que seja a função. Além disso, a gente pode rememorar algumas propriedades que envolvem o cálculo de limites. A gente tem, nesse caso aqui, por exemplo, de x² mais 1 como sendo a minha função, eu poderia pensar essa minha função como sendo dois trechos de funções mais simples. Então, a gente tem algumas propriedades que a gente chama propriedades algébricas com relação ao limite. No material a gente colocou isso também, tá? Se eu posso pensar a minha função h de x como sendo a soma, né, de duas funções, se eu tiver aqui f de x mais g de x, quando x tende a A, quero calcular esse limite aqui, dessa função, que é a soma de duas outras, isso aqui vai ser igual ao limite de f de x, quando x tende a A, mais o limite de f de g de x, quando x tende a A. Isso se aplica para soma, para subtração, e uma série de outras propriedades que a gente já elencou, tá? Para todas essas propriedades que a gente pode fazer uso, a gente precisa ter em mente que o conceito é o mesmo. Então, pensar, dividir problema em problemas menores. Mas cada um desses problemas a gente tem que adotar isso. Pensar no que seriam os meus limites laterais. A gente tem também a apresentação de alguns limites que a gente chama de limites elementares. Né? Quando a gente está trabalhando com funções polinomiais, por exemplo, a gente vai conseguir observar que, no fim, o limite de uma função polinomial, ela é dado pelo limite da função calculada naquele ponto, tá? Do polinômio calculado naquele ponto. Isso a gente acaba constatando isso. Pelos exemplos que a gente viu agora há pouco, a gente observa aqui que o x está se aproximando de zero e a função que aparece aqui é uma função polinomial. Então, a gente poderia verificar que nesse exemplo aqui, a propriedade se aplica, né? Qual é a propriedade? O limite desse polinômio é o valor desse polinômio no ponto zero. O limite desse polinômio, quando x se aproxima de zero, é igual ao valor desse polinômio no ponto zero. Tá? Então, essa propriedade para problemas maiores de limites também vai ajudar bastante. Tá? Então, o conceito é esse, inicial de limite. Pensar nos limites laterais e observar se esses limites laterais são iguais. A gente também tem a necessidade, muitas vezes, de observar o comportamento da função e verificar que, muitas vezes, esse comportamento não vai se aproximando de determinado valor, como aconteceu aqui no primeiro exemplo e no segundo exemplo, tá? Pense o seguinte, se a gente tem interesse em calcular quem é o limite de x mais 3 sobre 5 menos x, quando x se aproxima de 5. Esse aqui é um exemplo da seção 1.5 do Hoffman, tá? Então, ele pede para a gente calcular quem é o limite
dessa função x mais 3 dividido por x, 5 menos x, quando x se aproxima de 5. Tá? Então, o que acontece aqui? Se a gente observar a função, essa função o denominador dela é 5 menos o valor do x, tá? Eu quero fazer com que o x se aproxime cada vez mais de zero. O que a gente observa? Que se x fosse exatamente igual a zero, a gente teria um problema. Por quê? Porque no meu denominador, se o x for exatamente igual a 5, ele vai acabar assumindo o valor zero. E a gente não tem divisão por zero, tá? Mas calcular o limite não significa que a gente vai calcular quanto vale a função no ponto. Observe que aqui, nesse caso, a gente não tem uma função polinomial para usar essa propriedade. A gente tem uma função que é um quociente. Como é que a gente faria para calcular? Usando o conceito. Eu vou observar quem é o limite de f de x quando x tende a 5 com valores menores. E depois vou calcular o limite de f de x quando x tende a 5 com valores maiores. Então, vou montar aqui a tabelinha e vou calcular o valor da função. Então, o número 5 está aqui. Vou pegar valores que estão um pouquinho maior e valores que estão um pouquinho menor. Tá? Então, por exemplo, 4,9 é um ponto que está perto, 4,99, 4,999 é um ponto que está perto. Por esse lado de cá, a gente vai montar uma tabela semelhante, só que agora com valores um pouquinho maiores. Para valores que são um pouco maiores, 5,1 está perto, mas 5,01 está mais perto. E 5,001 vai estar mais perto ainda. Então, vamos lá. Para eu calcular para onde está indo a função, eu vou pegar esse valor, que é perto de 5, mas não é igual a 5, e vou calcular. Então, aqui vai ficar 4,9 mais 3 dividido por 5 menos 4,9. E aí, vamos dividir. Então, vai dar 7,9 dividido por 0,1. Isso aqui dá 79. Aí, agora eu vou pegar 4,99 mais 3 dividido por 5 menos 4,99. Vou ver quanto vai dar isso aqui. Então, vai ser 7,99 dividido por 5 menos 4,99. Isso aqui vai dar 799. E se a gente pegar agora 4,99, então vai ficar 4,999 mais 3 dividido por 5 menos 4,999. E vamos ver para onde vai. Observe que aqui, ó, a gente tá, daqui para cá a gente chegou mais perto de 5 e olha como a função cresceu. Saiu de 79 para 799, tá? Então, aqui a gente vai fazer 7,999 dividido por 5 menos 4,999. 7.999. Então, cada vez que eu estou chegando mais perto do 5, com valores que são um pouquinho menores do que 5, o que é que está acontecendo com a minha função? Ela está crescendo cada vez mais. Ela está conseguindo se aproximar de algum valor? Não. Ela saiu de 79, foi para 799 e agora está indo para 7.999. Então, minha função está crescendo muito. Então, me aproximo de 5, minha função cresce muito. O que isso significa, tá? Que o limite da minha função, ele não está indo para um determinado valor. Vamos escrever na outra página mesmo. Então, o limite de f de x
quando x se aproxima de 5 com valores menores, estou chegando cada vez mais perto, a minha função está crescendo cada vez mais. A maneira da gente representar isso é que esse limite lateral está indo para mais infinito. Ele está crescendo muito. Quando a gente observa agora o x se aproximar de 5, porém com valores um pouquinho maiores, o que é que muda? O que vai ficar? É 5,1 mais 3 dividido por 5 menos 4,9. Então, vai ficar 8,1. 8,1 dividido por 5 menos 4,9. Ou, perdão, anotei errado aqui, né? Aqui é 5,1. Observe que aqui no denominador vai ficar um número negativo agora, né? Então, vai ficar 8,1 dividido por menos 0,1. Então, aqui vai dar menos 81. Depois eu vou fazer de maneira semelhante, 5,01 mais 3 dá positivo no numerador. No meu denominador também vai dar negativo. 5 menos 5,01. Vamos ver quanto vai dar. Então, vai dar 8,01 dividido dá 801. E aqui vai dar 5,001 mais 3 sobre 5 menos 5,001 vai dar menos 8,001. Então, o que acontece? Cada vez que eu estou chegando mais perto de 5 com valores que são um pouquinho maiores, a minha função, ela está assumindo um valor cada vez mais negativo. É a forma da gente representar isso, tá? O limite de f de x, quando x tende a 5 com valores maiores, isso está levando a sua função a ir para menos infinito. O limite esse limite lateral está indo para menos infinito. Quando a gente constata essa situação, esse limite lateral, ele não existe. Por quê? Porque a gente não consegue dizer quanto ele vale numericamente, tá? Então, se o limite vai para mais infinito, o limite lateral não existe. A gente diz que ele é divergente. O mesmo acontece para cá, tá? O limite lateral não existe. Ele é divergente. Então, veja, cada limite lateral está divergindo nesse caso aqui, tá? Se por esse lado aqui eu achasse mais infinito e desse outro lado eu achasse mais infinito, eu ia dizer que o limite existe e é igual a mais infinito? Não, porque cada um dos limites laterais precisa existir. Então, quando ele não consegue ser mensurado, ele dá essa tendência de crescimento para mais ou para menos infinito, cada um deles lateralmente não existe. E, por consequência, não vai existir o limite total. Se a gente tivesse encontrado mais infinito aqui, e aqui a gente tivesse encontrado, por exemplo, 2, o limite também não existiria, tá? Porque os dois limites laterais precisam existir e precisam ser iguais, ok? Então, isso seria a forma da gente calcular um limite que o resultado não é algo que eu consigo medir, tá? Esse tipo de situação é o que a gente chama de limites infinitos. Na verdade, o limite não existe. O resultado é uma tendência a infinito. Então, alguns autores chamam isso aqui de limites infinitos. Então, limites infinitos. São limites divergentes, que a gente observa que existe essa tendência a ir para mais ou menos infinito, tá? A gente também tem ainda associado a limites um conceito bem importante, que é o conceito de limites no infinito. Então, limites no infinito é meio que um contrassenso do que o que a gente vinha falando até agora, porque o objetivo, na verdade, não é fazer o x se aproximar de determinado valor A. A gente vai fazer com que o x cresça muito e a gente vai observar qual o impacto disso
na minha função. O que é que acontece com a minha função? Ela também cresce muito ou ela acaba se aproximando de algum determinado valor, tá? Então, limites no infinito. A gente representa isso aqui como sendo o limite de f de x quando x tende a mais infinito. E a gente observa o que é que acontece. E a gente também pode observar o limite de f de x quando x tende a menos infinito. E observar o que é que acontece quando a gente se depara com essa situação. Então, fazer o x crescer muito desse lado, tá? E fazer o x crescer muito desse lado. Isso dá uma ferramenta para a gente analisar como é que está se comportando a função no longo prazo. Por exemplo, nesse caso aqui, né? Se a gente pensa em x tendendo a mais infinito, estou olhando isso lá bem na ponta dos valores possíveis para x. Um x muito, muito grande, tá? E aqui no sentido contrário é um x muito, muito pequeno, muito distante da origem. Então, se a gente pensar, por exemplo, a função vamos colocar já o limite aqui. Vamos supor que a gente quer calcular o limite da função vai para mais infinito de x mais 2. Onde é que vai isso, tá? Vejam que agora são, de fato, dois limites, a gente poderia até dizer unilaterais, a gente está olhando só num extremo da função, só no outro extremo, tá? Então, aqui, o comportamento pode ser até diferente, pode ser que o comportamento se aproxime do mesmo valor, pode ser que eles sejam bem divergentes. Então, como é que a gente faria para calcular isso? Eu vou montar uma tabela para valores de x, e o x vai crescer muito. Então, posso começar, por exemplo, com x igual a 100. Vamos começar com 10, né? Depois eu posso olhar para x igual a 100, que é um valor grande. Depois eu faço o x ser 1000. Estou fazendo o x crescer muito. Onde é que está indo minha função? Se o x é 10, a minha função vale 12. Se ela é 100, ela vai valer 102. E se ela é 1000, ela vai valer 1002. Cada vez que eu estou fazendo o x crescer muito, tá? Estou fazendo o x tender a infinito. Então, eu podia botar aqui agora x igual a 10.000. O que é que está acontecendo com a função? Ela também está crescendo muito. Então, nesse caso aqui, a minha função ela não está convergindo para um valor único. Cada vez que eu faço x crescer mais, a minha função também cresce mais. Então, essa função está indo para mais infinito. Está indo, não, ela está divergindo para mais infinito, tá? Então, esse limite... Vou escrever aqui em cima. O limite de f de x, nesse caso aqui, quando x vai para mais infinito, está divergindo para mais infinito. Para cá, a gente vai fazer observação semelhante, só que agora a gente vai fazer o f de x, o x ser valor grande e negativo. Tá? Então, a gente pode pegar aqui, ó, menos 10, depois passa para menos 100, depois passa para menos 1000. Cada vez que eu estou me afastando mais, né, da origem, estou fazendo o x crescer muito, só que negativamente, para onde é que está indo minha função? Então, a gente vai observar. A função vai ser o valor do x mais 2. Então, vai ficar menos 10, mais 2 vai dar menos 8. Aqui vai para menos 98. E aqui vai para menos 998. Então, cada vez que eu estou fazendo o x diminuir mais, a minha função também está diminuindo mais. Então, se o x está tendendo a menos infinito, a minha função também está tendendo a menos infinito. Então, limite de f de x, quando x tende a menos infinito, vamos repetir aqui. Isso aqui está divergindo para menos infinito. Então, nessa situação aqui de limite no infinito, a gente está observando que a função, essa função em específico, ela está tendo os seus limites divergendo também. Então, faço o x crescer muito, a função também está crescendo muito, tá? Agora, imagine esse seguinte exemplo aqui.
se eu pensar a função limite, se eu precisar calcular o limite da função 1 sobre x, quando x se aproxima de zero. Tá? Para onde é que isso vai? Perdão. Zero não, a gente quer se aproximar, quer tender a mais infinito, né? X tendendo a mais infinito. E depois vamos observar o limite de f de x com a função 1 sobre x, quando x vai para menos infinito. Então, vamos montar a tabelinha aqui. E vamos calcular. Preparem as calculadoras aí. Aqui eu tenho x igual a 10, x igual a 100 e x igual a 1000. Para cá. Vamos fazer x igual a menos 10, menos 100 e menos 1000. Não precisam ser valores, exatamente esses valores não, tá? Mas você faz com que a sua função você possa observar o comportamento da sua função quando você tem um x crescendo muito rapidamente. Então, aqui a gente vai ter que a função ela vai ser 1 sobre o valor do x. Então, eu vou fazer 1 sobre 10. A minha função aqui vai ser 0,1. Se eu fizer 1 sobre 100, isso aqui já vai ser 0,01. Se eu fizer 1 sobre 1000, a minha função vai para 0,001. Então, o que é que está acontecendo? Estou fazendo o x crescer muito e olha o que está acontecendo com a função. Ela está chegando num valor cada vez mais perto de zero. Então, o limite dessa função sobre x, quando x tende a mais infinito, está sendo um valor cada vez mais perto de zero. Então, esse limite vale zero. Ou seja, esse limite a gente consegue mensurar. Eu faço x crescer muito e mesmo assim minha função ela se aproxima de um determinado valor. Nesse caso aqui está sendo zero. Para cá, para achar esse outro limite, né, no infinito, só agora com valores negativos para x, eu vou calcular 1 sobre menos 10. Então, a magnitude é semelhante, só que agora com sinal negativo. Então, aqui vai ser menos 0,1, menos 0,01 e menos 0,001. Cada vez que eu estou fazendo o x diminuir mais, ou seja, o x está se afastando mais do zero, né? A minha função está chegando cada vez mais perto de zero. Então, esse outro limite, quando x tende a menos infinito, isso aqui também está indo para zero. Então, quando a gente tem a necessidade de calcular limites no infinito, pode acontecer do limite explodir, como aconteceu aqui, ele tender a mais ou menos infinito, como nessa situação aqui, ou pode acontecer que o seu limite seja convergente, tá? Estou fazendo o x crescer muito, mas o limite da minha função está se aproximando cada vez mais de um determinado valor, que nesse caso aqui foram iguais, né? Estou olhando num extremo e no outro da função, e a minha função está indo para o mesmo valor zero. Dependendo do formato da função, esses valores aqui que a gente pode encontrar não precisam ser iguais, tá? Vai depender muito da função. Vamos dar uma observada aqui nos exemplos do Hoffman também, para a gente ilustrar essa situação aqui. Deixa eu ver. Esse aqui é a seção 1.5 do livro do Hoffman, tá? Esse material já está lá no AVA, mas é importante vocês darem uma olhada nessa parte dos exercícios, tá? Então, por exemplo, quando a gente está olhando esse conceito que a gente acabou de apresentar de limites, quando o x cresce muito ou decresce muito, tá? Que é quando o x tende a mais ou menos infinito, a gente pode observar isso através de uma análise gráfica, tá? Então, o problema nesse caso aqui, ele deu o gráfico para a gente e ele quer que a gente, observando o gráfico, diga quanto vale esse limite. Então, vejam só. Quando eu estou fazendo o x tender a mais infinito, eu estou olhando valores de x muito, muito grandes, tá? Então, vê o comportamento dessa função, ela tá... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a canetinha dela. Estou fazendo aqui o x, ó, crescer muito, esse comportamento dessa função vai continuar para cá, para cá, para cá. Né? Deixa eu ver se eu consigo riscar aqui.
Essa linha pontilhada, ela está sendo um limitante para a minha função. Minha função, ela vai quase tocar, mas não vai passar por essa linha pontilhada. Então, lá nos extremos, quando x tende a mais infinito, pronto, está indo esse limite dessa função aqui, está topando aqui em 1, tá? Então, o limite de f de x, quando x tende a mais infinito, nesse caso está sendo igual a 1. E quando eu faço x diminuir muito, x está tendendo a menos infinito. Minha função está diminuindo, mas não está passando aqui dessa reta pontilhada, tá? A função está vindo por aqui, assim. Então, o limite de f de x, quando x tende a menos infinito para essa função, está sendo igual a menos 1. Então, meu gráfico, ele tem esse comportamento aí nos dois extremos, tá? Para cá, para esse segundo exemplo, o que é que está acontecendo? Minha função ó, tem esse comportamento, está subindo, desce, e depois ela fica estabilizada por aqui. Então, eu tenho essa linha pontilhada, essa linha horizontal, que a gente está pontilhando, é o que a gente chama de assíntota do gráfico, tá? Então, o gráfico, ele fica lá nos extremos, quase tocando ali, mas não toca, tá? Então, meu limite, quando x cresce muito, tá topando aqui em 2. Então, o limite de f de x, quando x tende a mais infinito, nesse caso, está sendo igual a 2. E quando x decresce muito, está indo para menos infinito. Então, aqui esse comportamento se mantém. Ele vai chegar cada vez mais perto de menos 3. Então, o limite de f de x, quando x tende a menos infinito, isso aqui está sendo igual a menos 3. Então, nesse primeiro exemplo, né, a gente tem os limites lá nos extremos, cada um deles existindo, né, mas são assumindo valores diferentes. A mesma coisa acontecendo para cá, tá? Os dois limites lá nos extremos, eles existem e estão assumindo valores diferentes. A gente também pode visualizar as informações sobre limites, mesmo sem pensar nos extremos do gráfico, né? Se a gente quiser observar um ponto, como foi no conceito inicial, a gente tem essas aplicações aqui iniciais de como visualizar limite através de um gráfico. Então, vejam só, a ideia é pensar em aproximações e observar para onde está indo a função. Quando a gente tem o gráfico, a gente observa, se eu estou me aproximando aqui de um determinado valor de A, eu preciso visualizar para onde está indo a minha função. E aí, para o limite existir, o que é que a gente tem que verificar? Se os dois limites laterais, eles existem e estão sendo iguais, tá? Então, para essa primeira figura aqui, para esse primeiro gráfico, eu vou me aproximar com valores menores. E o que é que está acontecendo? Cada vez que eu pego um valor aqui mais pertinho de A, o que é que está acontecendo? Minha função está crescendo e está chegando cada vez mais perto desse valor B. Se eu pegar valores agora que são maiores do que A, e vou chegando, ó, tá lá em cima, depois eu pego outro mais perto, ela vai chegando cada vez mais perto de B também. Então, aqui, ó, o limite de f de x, quando x tende a A com valores menores, está sendo igual a B. E o limite de f de x, quando x tende a A com valores que são maiores, também está sendo igual a B. Então, o que, é que eu posso concluir? Como esses limites laterais são iguais, o limite de f de x, quando x tende a A, independente do lado, isso aqui vai ser igual a B. Para cá, eu vou me aproximar com valores menores, a minha função está se aproximando de B. Quando eu estou me aproximando com valores maiores, minha função também está se aproximando de B. Então, a situação aqui vai ser semelhante, tá? Então, aqui, limite lateral, quando x tende a valores menores, é igual a B. O outro limite lateral também. Isso implica que o limite da função, quando x tende a A, vai ser igual a B. Isso acontece
nesse terceiro exemplo também, tá? Muito parecido com esse do item B. Vejam que aqui, nesse exemplo, a função, quando x é exatamente igual a A, ela assume um outro valor. Quando x é A, minha função vale C. Mas veja que isso não impede o fato de eu calcular o limite. O limite dessa função, quando x tende a A, também vai ser B, tá? Agora, quando x é exatamente igual a função vale C. Então, a gente tem que ter atenção que o valor do limite, quando eu me aproximo de determinado ponto, ele não precisa ser igual ao valor da função naquele ponto. Tá? Pode, inclusive, a função não ter possibilidade de calcular, como foi já, né, apontado, né, quando a gente estava apresentando o conceito de limite, tá? Então, para esse item ser, vai ficar como atividade para vocês fazerem, os limites laterais, vocês vão observar que são iguais, então a gente consegue dizer quem é o limite da função. Agora, aqui nesse exemplo 4, tá? O que é que acontece? Eu estou chegando cada vez mais perto de A, com valores menores, e minha função está chegando cada vez mais perto de B. Estou chegando agora mais perto de A, com valores maiores, e o que é que está acontecendo com a minha função? Aqui eu estou pegando cada vez mais perto, aqui. Minha função agora está se aproximando cada vez mais de C. Então, nesse caso, os limites laterais, eles existem, mas eles são diferentes. Com valores menores, isso aqui vai ser B. O limite de f de x, quando x tende a A com valores maiores, vai ser igual a C. E aí, como esses limites são diferentes, né? Não existe o limite de f de x quando x se aproxima de A. Por quê? Porque os limites laterais são diferentes, né? Na questão 5, cada vez que eu me aproximo de A com valores que são menores, o que é que está acontecendo com a função? Chegando aqui, minha função está crescendo. Quando eu chego bem pertinho de A, minha função está lá em cima. Não está se aproximando do ponto B, ela está explodindo, tá? Então, limite de f de x, quando x tende a com valores menores, isso aí está indo para mais infinito. E o limite de f de x, quando x tende a com valores maiores, o que é que está acontecendo? Cada vez que eu chego mais pertinho aqui, minha função se aproxima de B. Então, nesse caso aqui, eu tenho um dos limites laterais não existindo, divergindo, tá? Então, isso já faz com que a minha função não tenha limite. Não existe limite. Quando x se aproxima de A. Para cá, ó, a gente vai observar, estou me aproximando com valores menores, minha função está chegando cada vez mais pertinho aqui de B, e aqui também. Embora os formatos de aproximação, as formas de se aproximar sejam diferentes, tá? Mas vejam que está se aproximando cada vez mais perto desse valor de B. Então, nesse caso, sim, os limites laterais existem. Com valores menores, está indo para B. E com valor maior também. Isso implica que o limite de f de x, quando x tende a B, também vai ser igual a B, porque os limites laterais existem e são iguais, tá? E só para concluir, esse conceito que a gente observou de olhar esses limites laterais, se o limite existir, ele é fundamental para o que a gente chama o conceito de continuidade. O conceito de continuidade ele está atrelado a exatamente essas definições que a gente apresentou hoje, que a gente já tinha apresentado, que a gente reviveu hoje. Para que uma função seja contínua, f de x é contínua no ponto A, se. Três condições, tá? Primeira condição, nesse caso aqui, o f de A existe.
Vejam que agora há uma exigência diferente do que a gente vinha fazendo que a gente vinha somente calculando a existência de limites, tá? Agora, para existir continuidade, a gente primeiro vai precisar que a função esteja definida no ponto que a gente quer calcular a continuidade, que a gente quer verificar a continuidade. A função precisa definir. F de A existe. Segundo, o limite de f de x, quando x tende a A, existe. Ou seja, para esse limite existir, lá os meus dois limites laterais precisam existir e serem iguais. E, por fim, a terceira condição, eu vou unir a condição 1 e a condição 2. O limite de f de x, quando x tende a A, tem que ser igual ao f de A. Então, com essas três condições, a gente consegue garantir que a função é contínua no ponto A. A existência da continuidade é importante para a gente, porque a gente precisa que a função seja contínua para poder a gente pensar em derivada da função nesse ponto, tá? Então, a gente exige continuidade para poder pensar em derivação num determinado ponto, tá? Quando a gente quer calcular o valor numérico. Então, esse conceito a gente vai precisar estar sempre verificando. Então, rapidamente, observem só esses exemplos que a gente deu aqui, que a gente também poderia explorar para a continuidade. Então, aqui, para o primeiro item, a gente viu que o limite existe, e aí a gente precisaria verificar a condição de se a função tem um valor que eu consigo calcular quando x é exatamente o ponto A. Para esse primeiro exemplo aqui, quando x é exatamente igual a minha função não vale B. Minha função está com furo aqui, ó. A minha função em A, ela não está definida. Então, essa função aqui não seria contínua. Observe essa função aqui, na terceira, tá? A gente não escreveu aqui, mas a gente observou que o limite dessa função existe quando x se aproxima de A. Esse limite vai para B. Vamos até escrever aqui, então, limite, só resumindo aqui, o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a B. Então, estaria ok ali o segundo tópico da definição de continuidade. A minha função está definida no ponto A? Sim. Quando x é exatamente igual a A, minha função vale quanto? Vale C. Eu consigo calcular, tá? Então, o f de A, nesse caso, vou escrever aqui do lado. O f de A, ele existe, só que ele vale C. Então, o que é que aconteceria quando a gente fosse comparar a primeira condição da existência da função no ponto e o limite? Os valores seriam diferentes. F de A é diferente do limite de f de x quando x tende a A. Nesse caso aqui, f de x não é contínua em x igual a A. Ok? Então, para a continuidade, a gente precisa verificar aquelas três condições. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta, gente? No material em vídeo tem mais exercícios, tá? Vou colocar outros exercícios também, para que vocês possam observar. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Ok, gente? Vamos ficando por aqui hoje. Alguma pergunta, alguma dúvida? Pronto, joia. Qualquer coisa, coloquem lá no fórum, tá? Vou dar uma pausa aqui na gravação, vou parar aqui a gravação.